Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, vos agradecendo, vos louvando por tudo que colocais em nossas mãos, pelo Evangelho, Joana de Ângeles, iremos com eles aprender. E assim nessa noite viemos os pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, a todos nós que estamos então nos reunindo. Boa noite para a Luciana, a Bix, também aqui conosco, uma alegria muito grande. E sim, estamos fazendo o nosso primeiro encontro de 2025. Então vamos ter um 2025 com o Evangelho, também com Joana de Ângeles, aprendendo, todos nós aprendendo juntos, e para que nossa caminhada possa ser bem mais produtiva do que normalmente o é. Até porque vamos direcionando então nossas ações segundo aquilo que nosso Mestre, que nosso Pai Celestial, em primeiro lugar, espera de cada um de nós. Então, vamos caminhando, vamos aprendendo, vamos procurando fazer assim o nosso melhor, né? Então, complementamos também a Ivana Santa Rosa, que já está aqui também conosco. Então, todos vocês que vão chegando, o nosso abraço, nosso carinho, abraço meu, da Célia, que aqui está. E claro, esperando que tenha sido tudo bem nesse início de ano para todos vocês, no dia de ontem, né? Passagem de ano, como nós chamamos o Réveillon, a virada do ano, tenha sido tudo muito bem, muito alegre, com muita responsabilidade, com essa história de fogos aí, não é? Infelizmente, quantos acidentes tivemos aí, registro. Mas, em nome da alegria, às vezes exagera-se um pouco. Tanto nos atos, né? Às vezes nas bebidinhas, aquelas coisas que a gente conhece muito bem. Mas que tenha sido tudo muito bom com vocês, reunião com amigos, famílias, alegria, acima de tudo. E claro, agradecendo ao Pai por estarmos mais um ano juntos. 2024 que passou, estivemos juntos sim, e estamos iniciando então 2025, que era para ter sido ontem, mas teve contratempo, infelizmente não teve possibilidade. Estamos hoje e amanhã estaremos cumprindo então o nosso roteiro, né? Então, amigos, para nós hoje nós vamos falar sobre uma realeza terrestre, esta que é então, né, a mensagem do Evangelho que trazemos para vocês. Lembrando que falamos anteriormente sobre a realeza de Jesus, falamos sobre o ponto de vista, de que forma estamos encarando os nossos dias por aqui. E hoje vamos falar sobre uma realeza terrestre. É um depoimento de uma rainha de França que esteve entre nós e que, julgando-se maravilhosamente superior, esperava encontrar coisas lindas, né? Todos aos seus pés, quando então chegasse do outro lado, como se diz. Mas vamos ver que não foi exatamente aquilo que essa rainha encontrou no plano espiritual, e exatamente por quê. Então, nossa boa noite também para Eliane Pereira, seja bem-vindo, um ótimo ano para todos vocês, todos nós que estamos aqui então reunidos. Vamos ver uma realeza terrestre, que é o Evangelho de hoje. O meu reino não é deste mundo, encerrando, aliás, o capítulo 2 do Evangelho. Tá bom? E diz o seguinte: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como uma soberana,
vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que havíeis feito, as lágrimas que enxugastes. Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo. Porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem dar a ela o acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traçado de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Nos fala uma rainha de França de 1863, em Havre. Pois é, e aí temos o depoimento para nós de uma rainha de França. Rainha, né, que teve tudo aqui entre nós. Simplesmente dizer-se rainha. E naquele tempo ainda com muito mais poder, que não era questionado, quase fazia, e o povo na miséria, como sempre, né? Porque tinha que sustentar toda aquela corte, todo aquele desperdício, toda aquela maravilha, aquele luxo, enfim. E aí ela percebeu, ou ela, melhor ainda, né? Como ela mesma disse, imaginou que como ela era rainha aqui na terra, a hora que ela fosse para o reino dos céus, seria acolhida e aclamada como uma rainha. Mas que desilusão, né? Porque se nós formos pensar nas responsabilidades que os cargos dão às pessoas, e se essas pessoas pensassem um pouquinho nisso, e trabalhassem melhor do que trabalham, com certeza esse mundo seria já há muito tempo bem melhor do que é hoje. Porque é a responsabilidade. Porque estará conduzindo pessoas, estará conduzindo rumos de uma cidade, de um estado, de uma nação. Mas muitas vezes olham apenas para o seu lado, para o seu umbigo, para o seu ego e para os seus recheados bolsos, né? Ao invés de procurar realizar aquilo que se espera. Aqueles que os elegeram, que os colocaram no poder, esperam. E foi essa rainha, então, naquela época muito mais difícil do que é hoje. E as informações, ou aquilo tudo que se trazia em termos de religiosidade, era céu, inferno, como nós sabemos. E ela, por ser uma rainha, né, e ser considerado, muitas vezes os reis, à época, eram considerados divinos, né, esperava chegar lá no plano espiritual, no reino dos céus, como se diz, e ser aclamada rainha. Mas chegou lá, que desilusão, que decepção, né? Chegou, encontrou lá pessoas, aqueles humildes que eram menosprezados, que desprezavam, porque não tinham sangue nobre, porque não eram mendigos, mal cheirosos, doentes. Estes encontrou lá no plano espiritual uma situação bem melhor do que ela. Que com certeza o reinado também não foi lá dos melhores e trouxe para si muita responsabilidade e dívidas. Essa que é a grande questão. Então, no fundo, essa rainha de França, que está aqui, né, no finalzinho do último item do capítulo 2 do Evangelho, nos traz este alerta. E ela mesma diz no texto que os homens aqui se preocupam com ter, com possuir, com guardar,
guardar e guardar e ter, e aí vem a mesquinhez, vem o egoísmo, vem a vaidade, etc, etc. Para quando chega no plano espiritual, meus irmãos queridos, não se pergunta o que você tinha, o que você deixou, nossa, o que você era lá no mundo. Não pergunta absolutamente nada disso, mas se pergunta o que fez com aquilo que você tinha. Você ajudou alguém, auxiliou, você preparou, você ajudou na caminhada, enfim, o que fizeste com aquilo que tinhas? E foi o que aconteceu com essa rainha de França. E aí vem o depoimento dela para nos alertar sobre nosso dia a dia, para nos alertar sobre aquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos nas mais diferentes situações. E acima de tudo, não nos esquecemos das lições e das recomendações do nosso Pai Celestial, através primeiro lá dos 10 mandamentos, depois a vinda soberana de Jesus entre nós, e tantas recomendações nos fez e continuam vivas até hoje, válidas e cada vez mais válidas, porque nem sempre o conhecimento e nem sempre a mentalidade evoluída faz com que aquele que as tem tenha as melhores atitudes, as atitudes que se esperam, especialmente na questão espiritual. São os cuidados que devemos ter. Claro que estamos vivendo neste mundo, e tantas vezes hipnotizados por tantas maravilhas, por coisas que queremos ter, e assim fazemos coisas porque também queremos ser, porque queremos estar, como se diz hoje, na mídia, ser, enfim. Tomemos os devidos cuidados, porque ao chegar no plano espiritual, seremos cobrados. Claro, abençoados pelo bem que fizemos, mas responsabilizados sim por aquilo que mal fizemos, ou mesmo pelo que deixamos de fazer e poderíamos perfeitamente ter feito. É isso. Então, nosso boa noite também para Sandra Camargo, um grande abraço, Cacilda Cassiano, Carlos Santana, para todos vocês, um grande abraço. E desejando um feliz ano novo para todos vocês, Também aí para Andreita Maria Alves, que também chega aqui conosco. E nós vamos ver o que agora? Joana de Ângeles. E nós estamos no penúltimo capítulo do livro Celeiro de Bênçãos. E hoje traz para nós Joana de Ângeles, no capítulo 58, olha o tema, perto de Deus. E o que Joana, o que o Evangelho nos trouxe agorinha há pouco? Uma realeza terrestre, a rainha. Poderosa, fazia, acontecia, mandava, desmandava, e quando partiu, morreu e foi ao plano espiritual, esperando encontrar-se pertinho de Deus, receber aquele abraço celestial, paternal, chegou lá, que surpresa, estava bem longe ainda de Deus por tantas coisas erradas que fez, e por tantas coisas que poderia ter feito e não fez, e aqueles mais humildes estavam bem acima dela. Estavam, como diz aqui Joana, na nossa concepção, mais perto de Deus do que a rainha. Então, boa noite também para Ana Cláudia, que está aí conosco, seja bem-vinda. Então, no capítulo 58, e amanhã teremos o capítulo 60, encerrando o livro Celeiro de Bênçãos, hoje é 58 e 60, porque o 59 falava do Natal. Nós trouxemos então no dia de Natal, para estar lembrados. Abraço também para Evandro Segato, que está aqui conosco. Vamos ver aqui de Joana de Ângeles, então, no capítulo 58, perto de Deus. Onde te encontres, o que faças, para onde fujas, estarás sempre perto de Deus. Por mais te rebeles em face do resultado dos julgamentos infelizes e precipitados, exames das circunstâncias e aparências, serás surpreendido pela presença de Deus. Face às conquistas enobrecedoras da inteligência e aos labores persistentes do sentimento engrandecido, não esqueças de que te encontras perto de Deus. Suportando o fardo das provações e desaires, jugulado em injustiças que te maceras, e as aflições superlativas que te desanimam, recorda que estás mesmo assim perto de Deus. Quando a infâmia te ferir a alma, dilacerando as mais caras aspirações,
ou quando o estrugir da tempestade moral danificar a tua paz, ou quando experimentando insuportável solidão do sentimento, no cárcere de induzível amargura, conserva a coragem, pois estás, ainda assim, perto de Deus. Surpreendido pelas contingências amargantes da vida, em cujo carro segues no rumo da perfeição, confia, pois, perto de Deus, todas as coisas assumem configurações valiosas, se souberes conduzir o próprio comportamento. Afirmas que pagas alto preço do sofrimento pelo caminho humano, em que jornadeias, e asseveras que as dificuldades te assessoram sempre, travestindo-se, corporificando em várias expressões, o que atesta estares relegado ao abandono, ao esquecimento. Indagas após a tragédia, onde estava o divino auxílio que te não alcançou, e como considerar a celeste providência diante dos lastimáveis acontecimentos que te feriram amarga profundamente? Confrontas a tua com outras vidas e facultas a demorada fixação da mágoa nos tecidos sutis do sofrimento, intoxicando-te a pouco e pouco, refletindo que saídas incalculáveis, refletindo que saudas incalculável débito para sofreres tanto, e rompendo caudalosa revolta interior que te tira a lucidez e alegria, fazendo-te difícil. Não obstante, estás perto de Deus, e tudo quanto acontece recebe dele a sanção. Não te equivoques com a precipitação de julgamento ou a alucinada interpretação das leis. O que parece felicidade em muita gente apenas parece. O júbilo dos outros possivelmente não seja uma legítima alegria. A fortuna, a saúde, a fama, o destaque são pesada canga que nem toda criatura consegue suportar. Há muitos que estão destroçados pela constrição e peso dessa canga, aspirando à paz e lutando por necessário repouso interior. Conquistaram o mundo e perderam-se. Possuem muito e se fizeram possuir pelas coisas e fatores que os escravizam. Segue renovado, sem embargo, a posição que ocupes, o lugar em que estejas, as penas que experimentes. O mal que te acontecer não é o pior, antes o mínimo que consegues suportar. As duras provas que sofras não serão as mais severas, que te estão reservadas pelo impositivo da reencarnação. És espírito endividado, em rota redentora, sublimando-te, exercitando com aprimoramento, corrigindo defeitos, ampliando aspirações. Ausculta desse modo o pulsar da vida e exulta, seja como seja a tua existência, pois seguindo sem receio, alcançarás a meta da felicidade sempre perto de Deus. É o que nos traz Joana de Ângeles hoje, falando para nós sobre nossas dificuldades e falando, acima de tudo, que nós estamos sim sendo sempre abençoados por Deus, por mais que nós erremos, porque Ele é, acima de tudo, a inteligência suprema do universo, sabe o que se passa com cada um de nós, sabe de nossas dificuldades, nossos limites, sabe de nossos excessos, sabe até também do porquê de nossos excessos, embora precisemos lutar para que esses excessos possam ser controlados. E o que nós vemos? Nós aqui tivemos há pouco, não é, o Evangelho que falou sobre a Rainha de França, esperava chegar lá no reino celestial e continuar sendo rainha.
mas teve a surpresa de ver que não era nada daquilo, muito pelo contrário, ela estava pior do que muitos daqueles a quem ela tinha prejudicado, não tinha reconhecido, e eles estavam bem melhores, porque tiveram mais humildade, porque sim, foram mais sociais, foram mais cuidadosos uns com os outros. E nós aqui vamos, né, patinando. E aqui então Joana de Ângeles vem e fala para nós. E apesar de tudo, nós estamos sim perto de Deus e Ele está perto de nós. Mas que nós somos responsáveis absolutamente por tudo aquilo que nós fizemos. E Joana de Ângeles foi aqui muito bem claro nisso. E essa responsabilidade faz com que a nossa distância ao Pai Celestial, ela vá diminuindo conforme nós formos melhorando a nós mesmos, reconhecendo nossos erros, nossas faltas, nossas deficiências, e as temos muitos, todos nós temos, a gente sabe muito bem disso. Por isso, queridos amigos, essa é a consciência que Joana procura então trazer para nós no capítulo 58 do seu livro Celeiro de Bênçãos, falando que devemos sim, com todas as dificuldades que temos, porque essas dificuldades fazem parte do nosso dia a dia, da vida nossa, da vida de cada um de nós. E muitas delas foram dificuldades que espiritualmente, nosso espírito sabe o porquê. Mas como nós temos essa visão do mundo, a visão da terra, que os nossos sentidos nos dão, fica muitas vezes difícil de reconhecer como necessária e muitas vezes batalhar para superar. Mas é uma batalha diária para todos nós. Então que Deus, que está sempre perto de nós, continue nos abençoando, é o que nós podemos pedir. Então, nosso abraço aqui para a Lene Souza, para a Sandra Oliveira Vita, aqui para todos nós, nosso querido Barros Maurício, o Maurício também conosco. Então, nós vimos hoje no Evangelho uma realeza terrestre e depois perto de Deus, que apesar de tudo, tantos erros, nosso Pai está sempre conosco dando oportunidades. Mas cabe a nós aproveitarmos bem essas oportunidades que são dadas especialmente a nós quando aqui encarnados. Se nós vemos tantos erros aqui no mundo em que nós temos acesso, é porque muitos falham. Então, dentro das nossas possibilidades, vamos procurar evitar essas falhas que nos prejudicam, não nos redimem de nada e acabam prejudicando também aqueles que estão conosco. Então é um caminho difícil, fácil, também não é tão fácil assim, mas necessário e que faz parte da nossa evolução. Então, vamos aqui, aproveitando o nosso dia de hoje, excepcionalmente nesta quinta-feira, cumprimentar os aniversariantes. Aliás, aniversariantes de ontem, que a gente já cumprimentou pelo Facebook, mas aqui estamos também cumprimentando a Lamia Sônia, a Dilza Beatriz, o Mauro Amaral, o Carlos Vieira, grande abraço para o Carlos Vieira, Luziane Carvalho, Micael Bongardi, Rogério Antonello Contiani, então nosso abraço para o Regi, nós conhecido por Regi, que nos acolheu também com a nossa cirurgia há anos atrás aí, está sempre, nós estamos sempre lembrando com muito carinho daquela época, e também de você. Ana Rosa Moreno, também o nosso abraço, e Ivair Ramos, nós trabalhamos juntos um bom tempo, então o nosso abraço para o Ivair. Mais um aninho, Ivair? Que Deus abençoe. E hoje, isso foi de ontem, hoje então é Denis Clay Oliveira, Evanice Macedo, Irene Totti Klein Toledo. Para vocês todos, aniversariantes de ontem e de hoje, nosso abraço, coração a coração, Deus abençoando sempre. E sim, que vocês vão plantando boas sementes para as boas colheitas e que as bênçãos de Deus estejam sempre iluminando o caminho de todos vocês. E nós aqui dissemos, mas também aniversariantes particulares de cada um de nós que estamos aqui juntos, Então, amigos, a todos vocês, nosso abraço e que a paz do Senhor esteja caminhando sempre junto com vocês, iluminando essa caminhada. Bom? E assim vamos partindo já para o encerramento, que chegou o momento, e agradecendo a presença, claro, de todos vocês, a participação de todos vocês, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e pedir por nossos irmãos que também
por aqui, mas encontram tantas vezes muitas dificuldades de saúde, dificuldades, né, nos vários aspectos que a vida nos dá. E a prece, nós sabemos a importância que ela tem para nós, claro, pedido para os outros também. Para aqueles que conhecemos, que temos carinho, familiares, amigos, mas também por aqueles, todos os filhos de Deus, também pelos nossos, entre aspas, vamos dizer, inimigos, mas por todas aquelas pessoas que têm muitas e muitas dificuldades, né? Então, que nosso abraço também para Vilma Veiga, um grande abraço, viu? Um ótimo ano para você, para todos vocês, todos nós que estamos juntos. Vamos então, vocês já vão mentalizando, procurando tranquilizar aí o corpo e a mente, e lembrando para aquelas pessoas que vocês desejam encaminhar seus nomes, suas dificuldades até nosso Pai, claro, sempre pela intercessão de nosso querido Mestre Jesus e dos bons Espíritos que estão sempre nos ouvindo. Então vamos orar pela Aline Priscila de Camargo, pela Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Delcio Mudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Colucci, Vanille Colucci, Liliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Carla Alvarenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Santa Cecília Tonana, seu irmão, Alcides Vivione, também pela recuperação da nossa amiga aqui, Ivonete Bueno Quirino, e por todos nós e por todos os filhos de Deus. Vamos pedir as bênçãos que nos fortalecem na caminhada aqui nesse mundo em que nós estamos. Vamos então, meus amigos, para o nosso momento de prece, ouvindo aqui a Ave Maria e levar nossos pensamentos até nosso Pai. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui, iniciando um novo ano, juntos, queremos agradecer a vós, amado Pai, a vós, Mestre Jesus, por este ano que passou, por nossas vidas, vidas de nossos familiares, amigos, pelas vidas de todos os seus filhos aqui encarnados, e pela jornada de todos os seus filhos no plano espiritual, amado Pai. Vós que estás sempre conosco, nos auxiliando, sempre perto de nós, pela presença amiga, amorosa de nosso querido Mestre Jesus, tudo a vos agradecer, tudo a vos louvar, e sim, que este ano possamos perseverar em nosso progresso moral, espiritual, para que possamos ir remindo nossos erros anteriores, nossas dívidas, e assim adquirindo a tranquilidade em nosso coração, tanto aqui, terreno como espiritual, levando o amor aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor. E vos agradecemos, agradecendo também pedimos por todos nós, levando até vós nossas súplicas, nós aqui reunidos, alegres, felizes, mas também para todos os seus filhos, e assim, Pai. Pedimos, abençoa os aniversariantes destes dias felizes. Abençoa, Pai, tantos pais que acolhem seus filhos, dando-nos a oportunidade de vir aqui entre nós trabalhar pelo progresso espiritual. Abençoa nossos entes queridos, familiares, amigos, agora no plano espiritual. Assim como abençoa todos os nossos irmãos que também estão nos deixando nesses dias, retornando ao mundo,
ao mundo eterno, ao mundo espiritual. E que suas bênçãos, seu fortalecimento esteja, Pai, com esses que nós aqui demos os nomes, com esses que mentalizamos, levando suas necessidades e pedindo o seu fortalecimento, assim como para nossas famílias, para todo o seu povo neste mundo, e há tantos que sofrem imensamente por nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ganância. Sofrem sim os encarnados, sofre também todo este planeta por tanto erro cometido pela ganância, pela usura, pela ignorância, pela vaidade, pelo orgulho. Por isso, Pai, abençoa também os nossos irmãos à procura do abençoado trabalho. Abençoando aqueles que nos dão trabalho e aqueles que têm seu trabalho e que o valorizam, deixam seu coração naquilo que fazem. Abençoa nossas casas de oração, onde alegremente vamos nos louvar, vamos nos agradecer. As casas de orações de todos os credos, onde és soberano sobre todos nós. Obrigado, Pai, por estar conosco, por criar este planeta para nós que não soubemos como tratar. Auxilia-nos a recuperá-lo, porque ele já clama por socorro a todos nós. E que façamos deste ano um marco onde a conscientização sobre o ambiente possa reinar entre todos nós. Assim levamos a vós, Pai, essa prece, e nosso coração feliz por estarmos juntos e assim dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E assim, Pai, humildemente, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia para todos nós reunidos, para todos os seus filhos, neste mundo, em seu universo, onde estiverem como estiverem, encarnados, desencarnados. Que seus bálsamos de luz, sua luz celestial, esteja harmonizando os corpos físicos, o corpo espiritual, nossa mente. E assim, plenos de amor e de luz, harmonizados, harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, levando o seu amor e sua paz. Abençoa ainda, sim, nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos ainda em caminhada difícil deste mundo por suas escolhas, trazendo-os de volta por sua luz ao caminho do amor e do bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus, amada Mãe, honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. E assim, queridos amigos, vamos aqui abraçando também Clara Vilma Veiga, Rosângela Maria Martins, também o Roberto Ribeiro e a todos vocês que estão conosco. Vamos deixar aqui o seu boa noite, deixem o seu like, é sempre muito bom essa união, né, de todos nós, vibração positiva, amorosa, e que a levemos por todo este ano que se iniciou ontem e que hoje já estamos no seu segundo dia. Então é com muita alegria que desejamos o melhor para vocês, um ano de paz, um ano com muita sabedoria, serenidade, com muito progresso, né? Um ano que as aspirações felizes, generosas aos olhos do Pai possam ser realizadas, né? Mas se não acontecer, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E não nos esqueçamos, como diz Joana de Ângeles, que nosso Pai está sempre perto de nós, né? Então aqui eu e Célia agradecemos a presença de vocês, a participação amorosa, querida de vocês, desejando um felicíssimo 2025, né? Marcamos então um encontro já para amanhã, novamente, na sexta-feira, que vamos encerrar o livro Celeiro de Bênçãos, e
um bom descanso, um ótimo final de noite, uma ótima sexta-feira. E amanhã, então, estaremos de volta com a graça de Deus. Fiquem todos lindamente bem. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, como sempre tem estado. E fiquem muito bem. Até amanhã, com a graça de Deus, paz e luz no coração, na vida de todos vocês. Tchau.